Boa noite, salve Maria, sejam bem-vindos à nossa live sobre preguiça. Salve Padre Carlos, sua bênção. Boa noite, Magali, Deus abençoe. Natan, sejam bem-vindos, gente, à nossa live hoje. Vamos falar sobre a preguiça com o Padre Federico, querido Padre Federico, um diretor espiritual. Já ele entra aqui conosco. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, Padre. Já começamos, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Salve Maria. Padre Federico já entra. Olá, Renata, vovó Dilma. Boa noite, Vicunha. Deus abençoe. Boa noite, tia. Um abraço no tio Carlinhos. Vamos lá, cadê o Padre Federico? Vovó, Deus abençoe, vovó. Tia Dilza e vovó Dilma ligadas. Muito bem, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Padre entrando, a gente começa, viu? Ele vai entrar pelo grupo de oração Éfeta. Então tem que só ver quando ele aparecer aqui para poder chamá-lo. Dá abraço no volta em si, Magali. Aí o padre chegou. Já vou te chamar, padre. Pronto. Tá baixo o som, né? Olá, Boa padre. noite, Arthur. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Deus abençoe. Amém. Tudo bem, padre? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo certo aí? Tá me ouvindo bem, tudo? Tô. Falaram que o som tava baixo aqui. Acho que é o meu, mas eu aumentei já aqui. Não sei se melhorou. Eu tô com esse fone aqui, vamos ver se vai dar para ouvir bem. Você tá me ouvindo bem? Eu, beníssimo. Ótimo. Então, padre, o pessoal tá entrando, mas se eu quiser já ir começando com uma oração, fique à vontade. Ah, Pra poder começar, tá? certo. Então vamos começar com a oração ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo, né, a iluminação para que a gente possa entender, né, contar com a docilidade, né, abrir o coração e a mente para entender o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua doutrina e através da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo bem, padre, que alegria. Se o senhor quiser se apresentar, falar de que paróquia o senhor é, para quem não conhece, fique à vontade. Tá certo. Bom, eu sou o Padre Frederico, eu sou vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Paz, Ipanema,
e sou diretor espiritual residente no Seminário Propedêutico Rainha dos Apóstolos e também no Seminário São José, diretor espiritual externo. E muito bem, enfim, basicamente é esse meu trabalho, dentro de outras funções, mas as principais são essas, né? Sou vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora da Paz e diretor espiritual residente no Seminário Propedêutico. Mas o que você quer que eu fale? Não, tá bom, pra mim tá bom. Pra quem acho que Tá já. certo. Quem tá entrando aí, então, Padre Federico, vamos falar sobre a preguiça, né, Padre? Nesse tempo de Infelizmente, falar sobre a pandemia, preguiça. nesse tempo de pandemia, acho que é um grande problema, acho que para muitos, não para todos, né? É. Saber aproveitar bem o tempo, não ficar andando de lá pra cá, não ficar Uhum. gastando tempo à toa. Então vamos falar sobre a preguiça. Se eu quiser começar Muito bem. falando, o que é a preguiça, Certo. Padre? Então, vamos lá. Bom, a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? Um dos 7 vícios capitais, né? E certa vez eu ouvi uma palestra, uma formação sobre os pecados capitais, e que o padre dizia exatamente isso. Antes de falar sobre os pecados capitais em si, um por um, ele dizia que é importante dizer que os pecados capitais, eles são chamados, como em alguns manuais antigos, clássicos da teologia, do catecismo, da própria teologia moral, são chamados mais antigos de vícios, né? Vícios, os vícios capitais. Tanto é que, até hoje, na língua italiana, se fala também muito comumente de vícios capitais, né? E ele dizia, esse padre dizia isso, né? Falar de vícios capitais é mais fácil nesse sentido, por quê? Porque o vício nos remete imediatamente ao oposto ao vício, que é a virtude, né? Então, já de início, ainda que nós vamos, né, no decorrer da nossa conversa aqui, falar sobre isso, mas já de início, cada pecado capital tem uma virtude correspondente. Cada vício corresponde a uma virtude, por assim dizer, não é? E, já de início, como a pergunta sugestiva aí que vocês colocaram, né? Como combater a preguiça, né? Se a gente pudesse, já desde o início, sintetizar esse momento de formação, combater a preguiça com o vício, com a virtude correspondente, que é a diligência, né? O pecado, a preguiça é essa vontade, essa má disposição da vontade que faz com que nós negligenciemos os nossos deveres, né, as nossas obrigações, e a virtude da diligência é a boa disposição da vontade para que nós amemos os nossos deveres. Né? Uma primeira definição assim, mais fácil, para a gente poder já começar a conversa. Mas antes disso, eu queria pegar uma palavra aqui do catecismo também, definindo em si o que é o pecado capital, não é? Então, o catecismo diz assim: o pecado arrasta ao pecado, no número 1865. 1865. O pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o seu sentido moral. E aí o catecismo continua no 1866. Chamamos capitais aos pecados pessoais que especialmente induzem a outros, pois são a cabeça dos demais pecados, não é? Então, são os pecados pessoais que induzem a outros pecados e são a cabeça de todos os demais pecados. Assim o catecismo diz: são a soberba, princípio de todo pecado, como parte de aversão, né? Depois, a avareza, princípio da parte da conversão, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça, etc. Então é muito importante pensar que eles são a cabeça, por isso são chamados capitais, né? Então essa primeira definição, essa primeira noção, melhor dizendo, de pecados capitais. Quando o Arthur falou comigo sobre essa formação dos pecados capitais, imediatamente eu me lembrei de um pequeno grande livro que eu li faz alguns anos e que tivemos oportunidade também de fazer um retiro no seminário sobre esse livro, não é? Ou desse autor, servo de Deus, que está em processo de beatificação, esperamos que seja beatificado logo, não é? O servo de Deus Fulton Sheen, que morreu em 1979, né? Ele
ele foi um grande bispo, um grande evangelizador das mídias sociais, um grande pregador da doutrina, um grande dispensador dos mistérios de Deus, dos sacramentos, da palavra, do ensinamento, do ensinamento da igreja. E ele escreveu um livro chamado A Cruz, Vitória sobre os Vícios. A Cruz, Vitória sobre os Vícios, em que ele estuda os pecados capitais de acordo com as 7 palavras de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, eu peguei esse livro como base para que a gente pudesse conversar hoje aqui nessa live, né? E, ao falar da preguiça, ele equipara a preguiça, ele corresponde, melhor dizendo, à preguiça àquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Tudo está consumado, né? Tudo está consumado. Ou seja, nosso Senhor não foi preguiçoso, né? Se deixou consumir até o extremo, né? É aquilo que nós falávamos no início. Se a preguiça, o Fulton Sheen diz, é uma doença da vontade que nos leva a negligenciar os nossos deveres, a diligência, que é a virtude contrária à preguiça, é a disposição boa da vontade, é a saúde da vontade que nos leva a ser diligentes, a amar os nossos deveres. E daí é interessante que ele coloque a preguiça a partir desse estudo, né? Tudo está consumado. Ou seja, nosso Senhor amou, teve uma boa disposição da sua vontade, uma saúde firme da sua vontade, humano-divina, né? Para se deixar levar até o extremo no amor, para vencer, por assim dizer, né? a preguiça, não negligenciou os seus deveres como filho de Deus, vindo ao mundo para a nossa salvação, e, sendo diligente, nos salvou, ou seja, cumpriu o seu dever. E, padre, é sensacional você falar isso, porque acho que em imagem a gente poderia resumir para as pessoas o seguinte, né? O diligente, né, como você falou, é como Nosso Senhor, aquele que vai se consumindo, né, como uma vela, né? Alguém que vai se deixando gastar, vai se consumindo, utiliza a sua vida de fato para a honra e glória de Deus. E o preguiçoso, o Tanqueray também faz essa menção, se eu não me engano, ele fala que é uma espécie de parasita. Exatamente. É alguém que é diversamente, em vez de se gastar como uma vela por amor, né, pelo fogo divino do amor, ele fica parasitando, ele fica sempre ali às custas dos outros, né? Ele vive às expensas dos outros. Então, exatamente. É aquela pessoa que, assim, tá ali, mas não contribui, não coopera para que a função dela seja desempenhada e para que as pessoas, então, usufruam, né, do trabalho dela, do esforço dela. Então, além de negligenciar o próprio dever, né, ela prejudica os outros, porque ela realmente não está contribuindo, ela está parasitando, ela tira dos outros, mas não devolve nada. Né? Então, as imagens são fortes, né? O diligente é uma vela que se consome e o preguiçoso é uma espécie de bicho preguiça que só fica parasitando as pessoas. Né? O bicho preguiça ainda é muito... A falar de bicho preguiça ou de parasita ainda é muito próprio do Tanqueray, mas eu falava mesmo, quando desculpe da expressão, eu falaria mesmo, é um verme, né? O Sim. Preguiçoso é um verme que se aproveita da vida do outro, né? Em síntese, né? É um verme, um vermífugo, né? No sentido que ele se aproveita da vida do outro. Mas é interessante porque o Fulton Sheen, né, nesse capítulo sobre a preguiça, ele diz que faz a diferença clássica, claro, né, a preguiça que pode ser física ou espiritual. E ele diz, é física enquanto se manifesta na lentidão, na procrastinação, na indolência, na frouxidão, na indiferença e na despreocupação. Então ela é física quando tem essas características, né? A indolência, a lentidão, a pessoa que fica procrastinando, não é? Ou seja, deve fazer alguma coisa, mas vai procrastinando, não faz o que deve fazer. Uma pessoa frouxa, né? Não no sentido como nós usamos hoje, né? Mas fica na frouxidão, né? Na indiferença, na despreocupação. E a preguiça é espiritual, quando se manifesta na passividade para com o melhoramento do caráter. A pessoa que não faz nada para melhorar o seu caráter, na repugnância contra tudo que é espiritual, no apressado acúmulo de devoções, na mornidão e na falta de cultivo de virtude. Muito interessante, né? A preguiça espiritual manifesta a passividade para melhorar o caráter e a falta de cultivo da virtude. De fato, o preguiçoso ele está com uma doença tão forte na sua vontade que ele não faz nada para cultivar a virtude. Né? Ele não faz nada para usar aí a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para se consumir. Nem se consumir para Deus,
nem se consumir para os demais. Porque, exatamente, é preguiçoso. Tem a sua vontade doente. A sua vontade doente. Não é? Exatamente. E, padre, a questão da preguiça, né, também que as pessoas às vezes podem pensar, né? Ah, a preguiça é aquele que não faz nada. Pode ser também, né? Que seja aquele que realmente é aquela pessoa que você olha e você fala, essa pessoa parece que está sem vida, ela não vibra, né? Parece que ela está morta. Mas também tem aquelas pessoas que fazem atividades que dão, digamos assim, prazer para elas, ou seja, que é do próprio gosto, né? A pessoa tem certa atração por certas atividades, então para aquilo ela se dedica, né? Sei lá, um esporte que ela gosta, é um jogo que ela aprecia, É, etc. é uma forma de preguiça, porque É uma forma de preguiça. é o que ele fala já no início do livro, ele diz, é a negligência dos próprios deveres. A preguiça, em síntese, né, a gente poderia até acabar com a live agora, né? A preguiça, em síntese, ela é o negligenciar os próprios deveres. Ou seja, por exemplo, eu sei que eu tenho que estudar firme para passar no concurso. E para passar nesse concurso que vai ser muito importante para a minha vida, para a minha carreira, para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, eu tenho que estudar tantas horas por dia, certo? Porque esse concurso é muito importante, eu tenho que estudar tantas horas. Mas o que eu faço? Então, em vez de estudar tantas horas que eu preciso, eu dedico, se não todas essas horas, mas quase todas, a ir à academia, por exemplo, a fazer coisas que eu gosto. São aqui até coisas muito boas, mas não é o meu dever. Não é? Se eu tenho que estudar, por exemplo, trabalhar para estudar 8 horas, eu cuido do meu corpo 6 horas e dedico aos estudos 2 horas. É negligência, é preguiça. A preguiça não é só como a capinha aí, né, da propaganda que vocês fizeram, né, da pessoa dormindo com despertador, não é? Porque isso é uma característica da preguiça. Né? A gente fala do preguiçoso, pensa na pessoa dormindo, jogada no sofá, deitada na poltrona, né? Esse é um aspecto. Mas a preguiça ela é tão danosa nesse sentido para a nossa alma que ela nos faz negligenciar as nossas obrigações, os nossos deveres. Por quê? Porque é uma doença da vontade. Né? Os autores clássicos todos dizem isso. É uma doença da vontade. Né? E ele vai dizendo aqui, a descrição clássica dos efeitos da preguiça é encontrada no livro dos Provérbios 24. Provérbios 24. Ele diz assim, muito interessante essa passagem bíblica. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do tolo, e eis que estava cheio de urtigas e os espinhos haviam lhe cobrido a face. E o muro de pedra estava por terra, vendo isso refleti. Daquilo que havia visto, tirei esta lição. Dormirás um pouco, digo, cochilarás brevemente, juntarás as mãos para descansar, e virá como um corredor a tua pobreza e a mendicidade como um homem armado. De tal indiferença para com o trabalho, diz o Fulton Sheen, nosso Senhor falou no livro do Apocalipse, mas porque és tíbio, nem frio, nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. Né? Então, o efeito da preguiça é exatamente essa mornidão. Nessa mornidão, essa repugnância contra tudo aquilo que é espiritual. No âmbito físico, há essa despreocupação, essa indiferença, voltando, essa negligência com o cumprimento dos nossos deveres. Né? E aí, como diz essa passagem da Sagrada Escritura, porque és tíbio, ou seja, nem frio, nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. E é muito interessante que a preguiça, para lembrar aquela passagem do Salmo, né? Um abismo puxa outro abismo, né? A preguiça é muito próxima à tibieza, não é? Que é essa frieza, não é? Essa mornidão, não é? Não é quente nem frio, não é? E o livro do Apocalipse diz que começarei a te vomitar da minha boca. Apocalipse 3:16, não é? Sim. É perfeito isso, né, padre? Porque é importante isso a gente entender, né? Como o senhor falou, pecados capitais de início, né? Cabeças, né? A gente ataca a cabeça, porque ali são mães e pais de outros tantos vícios e pecados, né? Então a preguiça é mãe, né, da tibieza, né? E para a nossa vida espiritual, talvez seja um dos maiores males, né? A tibieza, se não o maior, para uma pessoa que já é convertida e que deixou-se, né, levar pela comodidade. Uma coisa muito interessante também, padre, que eu acho que é importante a gente falar o preguiçoso nem sempre se manifesta, digamos assim, quando ninguém o provoca, né? O preguiçoso, ele, às vezes, parece muito resignado quando nada o atinge, quando nada o tira da sua comodidade. Mas vem alguém lá e oferece um trabalho para ele. Ah, vamos lá varrer isso aqui. E se ele não está acostumado, ele vai começar a ficar mal-humorado, vai começar, né, a reclamar. Aí ele vai começar a manifestar a preguiça dele quando a sua comodidade ela é provocada, né? Quando ela é começada
começa a ser ameaçado de alguma forma, né? Então, o preguiçoso também tem esse perigo de o preguiçoso, né? A preguiça, né, para a pessoa tem esse perigo de estar escondida de alguma maneira, estar velada, né? Às vezes precisa ser fisgada, precisa ser alfinetada, né? Precisa Sim, sim, ser ela chamado precisa para um ser trabalho. provocada. Ela precisa sair da sua zona de conforto, né? Sim, E claro, ela precisa ser provocada e, obviamente, a preguiça não existe sem a pessoa preguiçosa na qual ela se manifesta, né? Então, por isso que a gente fala do preguiçoso, né? Mas é perfeita a imagem do bicho preguiça, né? O bicho preguiça, ele está ali, né? Ele está ali. As representações do bicho preguiça é ali, ele está ali, né? Ele está jogado ali, ele está esperando ser provocado. Mas a preguiça, é muito importante a gente voltar a essa ideia inicial, né? Por que, que ele não quer sair da zona de conforto? Por que, que ele fica instalado ali no seu mundo, né? Porque ele é despreocupado, né? A preguiça faz com que a pessoa se despreocupe do mundo à sua volta. Não é que a preguiça necessariamente faça uma pessoa má, não é? Uma pessoa má. Não. Mas a preguiça, ela é exatamente aquela negligência. Ou seja, é importante lembrar que diligência, o que a diligência faz? A diligência, que é a origem da palavra etimológica diligere, que é amar, não é? Então, a diligência faz com que eu ame os meus deveres. Né? A preguiça, ela me desvirtua, porque ela, em vez de me direcionar para amar os meus deveres, ou seja, fazer aquilo que eu devo fazer, levar uma vida virtuosa, e no caso concreto aqui, contra a preguiça, a virtude da diligência, né? A preguiça, ela me desvirtua, ela tira o meu foco, ela faz com que eu negligencie, por isso que o Fulton Sheen usa imediatamente essa imagem inicial clássica, não é? Ela, por ser uma saúde, por ser uma doença da vontade, né, ela não permite que a vontade haja perseguindo esse bem que deve executar, não é? Ela não permite que a vontade persiga o bem que deve executar. E aí, por isso que no âmbito, por exemplo, físico, ele vai procrastinar, ele vai chegar atrasado, ele vai, por exemplo, a imagem clássica do despertador, não é? Por que se você tem que acordar às 7h30, por que você coloca 7h30, 7h40, 7h45, é a soneca. 7h50, a soneca, não é? Não A para de ir para imagem, frente. a imagem clássica é essa, né? Ou seja, você tem obrigação, o seu dever é acordar naquele horário, 7h30. Mas você vai 7h35, 7h40, ou seja, eu vou procrastinando, porque no fundo eu não quero enfrentar o que, entre aspas, para mim é um problema, ter que levantar cedo para me arrumar, para rezar, para trabalhar, né? Então eu vou procrastinando, é mais fácil ir procrastinando, e aí o que? É uma negligência, porque aquilo que o Salmo diz, né? O abismo puxa outro abismo, o fragor das cascatas, né? Então eu vou me atrasar, eu me atraso para me levantar, eu me atraso para fazer a minha higiene pessoal, me atraso para fazer, quem sabe, a minha oração, me atraso para sair de casa, e aí eu me atraso de chegar ao trabalho, e eu vou levando a vida atrasado, ou É seja, uma cascata. no fundo, é uma cascata, é uma negligência, não é que sejam pessoas ruins, né? Não é que a pessoa má, mas é o que esse padre pregador, há alguns anos que eu ouvi, dizia, né? É a pessoa viciada. Se a virtude é uma repetição de hábitos bons, o vício é a repetição de hábitos maus. Ou seja, se eu sempre coloco na soneca, em vez de acordar naquele horário determinado, eu vou acordar sempre nos minutos acrescidos à soneca, isso vai fazendo com que eu vou repetindo hábitos maus. Né? Vou repetindo hábitos maus. E aí eu não consigo ter uma vida virtuosa e, consequentemente, uma vida diligente, não é? Amar os meus deveres. Não vou poder, infelizmente, dizer como nosso Senhor, tudo está consumado, né? Tudo está Verdade. consumado, né? E é uma coisa, padre, que é tremenda, né? Porque é um vício pernicioso mesmo, né? Se a gente for ver as coisas boas, né, que nós podemos fazer, que os homens são chamados a fazer, né? Os grandes Uhum. homens que já passaram pela história, não podiam ser preguiçosos, porque as coisas boas, as coisas nobres, as coisas altas custam, né? Sim, Então, sim. ser preguiçoso é, de alguma maneira, reduzir a sua dignidade humana, é, de alguma forma, rebaixar-se para atividades que não valem a pena, né? Eu lembrava o padre Alexandre, o do Opus Dei, né?
ele falando, acho que foi ele que falou uma vez esse exemplo muito engraçado, muito cômico. Ele falava que o menino, por isso que eu falei, às vezes o preguiçoso ele tem muita disposição para fazer o que ele quer. Ele falava que chegou um jovem na casa, né? Chegou do colégio e tal, deitou no sofá, chegou cansado dos estudos. E a mãe o convidou para lavar a louça com ela, né? Aí ele falou que não, que estava muito cansado, que tinha sido muito, né, terrível o dia, ele tinha sido assim realmente estudado muito, tinha sido muito pressionado, enfim, tinha tido provas, e ele não ia lavar naquele dia, ele ia ficar ali deitado vendo TV. Mas ele recebeu uma ligação. E aí ele recebe a ligação, é um rapaz chamando ele para convidando ele para jogar bola, um rapaz chamando ele para jogar bola. E aí então o jovem imediatamente levantou com toda a disposição de ânimo e foi para a partida de futebol, saiu despedindo da mãe, pegando chuteira na mão, saiu correndo e foi embora, deixou a mãe lá com a louça sozinho. Quer dizer, esse menino, ele realmente não tinha forças para trabalhar? Tinha. Mas ele rebaixou-se, ele não fez aquilo que era o seu dever no momento, ele foi fazer o que era do seu gosto, né? Não se preocupou em fazer aquilo para o qual ele estava sendo chamado, né? Isso com todas as coisas, né? Como o senhor falou, para estudar para um concurso, que é algo nobre, algo que vai ser bom para a minha vida, algo que é importante, mas que custa, né? Eu preciso me esforçar para isso verdadeiramente. Agora, se eu vou buscar só aquelas coisas pelas quais eu tenho inclinação, todo momento fico procrastinando, como você falou, nunca vou conseguir ser aquele bom homem, nunca vou atingir aquela altura para a qual eu sou chamado, né? É uma baixeza espiritual e humana tremenda, né? Exato. O Felipe fez uma pergunta aqui, padre, se eu puder responder, Sim. é o seguinte: como entram os apetites na questão da preguiça? É correto dizer que o concupiscível estimula a preguiça e o irascível combate? Depende, acho que não, porque na verdade o que estimula a preguiça é de fato a vida virtuosa, né? Quer dizer, o estimula no sentido para vencer a preguiça, né? O que estimula a preguiça pode ser o concupiscível no sentido de que a pessoa preguiçosa ela está desvirtuada do bem que deve fazer, não é? Do cumprimento das suas obrigações. Mas eu não sei se o irascível, como é que ele disse aí? O concupiscível estimula e o irascível combate, é isso? É correto dizer que o concupiscível estimula a preguiça e o irascível combate? Eu não sei se o concupiscível até posso concordar que talvez estimule a preguiça, mas eu não sei se necessariamente o irascível combate a preguiça, né? Porque o que combate a preguiça, de fato, seria o exercício da virtude, não é? E a eu não sei vontade se propriamente dita. a vontade saudável, a vontade formada pela virtude, não é? O irascível pode contribuir, talvez, às vezes, né? Mas não sempre. Pois é, isso que eu digo. Não sei se é necessariamente útil ao combate, né? Pode ser que sim, em alguns momentos, né? Mas eu não sei se necessariamente, porque essa relação aí do irascível com a virtude, né? Então, isso é que teria que medir. Mas eu não sei se necessariamente o irascível é combate e o concupiscível é estímulo, né? Em que nível? Penso que o concupiscível seja mais estímulo, sim. Isso com certeza, isso acho que sim. Mas a questão do irascível necessariamente ser associado para o combate à preguiça, pode ser que algumas vezes aconteça, pode ser que não, né? Eu iria por aí, né? Depois, Arthur, eu não sei, ó, aqui tem uma indicação que eu gostaria de ler, não é? Porque e a gente vai falando aí, você vai falando, vai perguntando alguma coisa, né? O Fulton Sheen coloca duas lições que emergem dessa palavra de Cristo na cruz, do consumatum est, né? Tudo está consumado, em relação à preguiça, né? Ele diz assim: em primeiro lugar, precisamos estar atentos contra a preguiça espiritual, pois as suas penas são tremendas, né? Exatamente aquela que a preguiça espiritual, vamos nos lembrar, aquela que nos dá a mornidão, aquela que não nos deixa cultivar as virtudes, aquela que nos faz acumular as devoções. Por exemplo, a pessoa que vai acumulando o excesso de devoções e vai deixando de fazer na sua própria vida espiritual o que deve fazer, não é? Um exemplo clássico, um exemplo simples, né, que eu lembro, é assim, a pessoa, sei lá, que se propôs a ir à missa todos os dias, né?
que participar da missa todos os dias, receber a comunhão, se confessar semanalmente, né? Por exemplo. E aí a pessoa vai deixando isso diminuir, né? Vai diminuindo esse amor, né? Esse propósito firme. Mas ela, ao mesmo tempo, como ela percebe que ela não está mais com aquele fervor de ir à missa todos os dias, de se confessar regularmente, né? De assistir à missa com atenção, ela vai, como que numa substituição, esse acúmulo, né? de outras devoções, né? Ou seja, no fundo, é procrastinar, no fundo, é deixar de cumprir as obrigações. Se eu me propus a assistir à missa todos os dias, mas tudo bem, por um imprevisto, por uma razão que eu não consiga, pode ser que eu não consiga ir à missa um dia, 2 dias, mas isso não significa que eu vou começar a colocar muitas devoções, muitos terços, muitas novenas, por exemplo, para substituir aquele propósito inicial que eu me coloquei, né? Ir à missa todos os dias, por exemplo, né? Então, por isso que o Fulton Sheen diz: precisamos estar atentos contra a preguiça espiritual, pois suas penas são tremendas. Em segundo lugar, devemos trabalhar por uma vida completa. E aí ele dá o exemplo muito interessante, deixa eu pegar aqui, que o exemplo eu me perdi, desculpa. Ele dá um exemplo muito interessante das virgens prudentes e as virgens as virgens prudentes e as imprudentes, né? E ele diz assim, 3 exemplos de preguiça, muito interessante que ele coloca, 3 exemplos de preguiças. Primeiro, 3 eram as virgens nécias, castas, mas negligentes. Elas eram nécias, castas, mas eram negligentes. As virgens sábias enchem as suas lâmpadas com óleo e esperam o chamado do noivo que se aproxima. As virgens estultas não pensam no óleo e, cansadas de aguardar, caem no sono. Quando o noivo chega, as virgens prudentes acendem a sua lâmpada e o recebem. As virgens tolas saem para comprar óleo, mas todos dormem. As lojas estão fechadas. Elas gritam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas a resposta dele é: em verdade vos digo, não vos conheço. Nosso Senhor conclui a parábola com essas palavras: vigiai, portanto, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. O diligente é o homem prudente. O diligente é aquele que está atento ao que deve fazer. É aquele que está, de fato, com o óleo preparado para que a lâmpada seja acesa, não é? Na hora necessária. Esse é o primeiro exemplo que ele dá, exemplos de preguiça no Evangelho. O segundo exemplo que ele dá aqui é o exemplo de desânimo. O exemplo de desânimo, que é uma das consequências da preguiça. A preguiça causa o desânimo na pessoa, né? Veja, o primeiro exemplo é: as virgens nécias eram nécias, mas castas, mas negligentes, ou seja, não cumpriam a sua obrigação. O segundo exemplo de desânimo foi a parábola da figueira infecunda. Ele diz assim, o Evangelho: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Não é? Ou seja, o desânimo que a preguiça causa. Não é? E a pessoa não é capaz de ver o que deve fazer, não é? De deixar frutificar, não é? Dentro de si. Não é? A consequência da vontade, o fruto da vontade bem saudável, da vontade bem educada, não é? E o terceiro, sim. É que não, pode falar o terceiro aqui, eu achei esse segundo muito interessante. Vou dar o terceiro exemplo e a gente fala depois. E ele coloca aqui o terceiro exemplo de preguiça, a parábola do talento enterrado. Ele que recebera 5 talentos, ganhou outros 5. Ele que recebera 2, ganhou outros 2. Mas ele que recebera 1, o escondeu no chão. Deste o senhor dos servos disse: servo mau e preguiçoso, tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos, pois a quem tem, dar-se-lhe-á, e a ele abundará. Mas daquele que não tem, até o que ele parece que tem, ser-lhe. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores,
ali haverá choro e ranger de dentes. Não é? Sim, Arthur, o que você queria dizer? Depois a gente Eu fala. achei essa segunda que também tem, eu achei muito interessante esse segundo tipo de preguiça. Você falou que tem a ver com o terceiro também. Aham, Porque o do preguiçoso tem aquele velho, acho que é um adágio latino que fala, se eu não me engano, o seguinte, é, traduzindo, né? Seria aquela, você já deve conhecer, claro, né? Mas fala assim, quem bebe, dorme. Quem dorme não sim, peca, logo quem bebe não peca. Aí você fala, bom, o preguiçoso, né? O preguiçoso, ele tem que entender o seguinte, né, padre? Porque você falou esses exemplos da infertilidade, aquele que não dá frutos, né? O exato. preguiçoso é um duplo mal. O preguiçoso ele tem que entender que não é só o problema, né, da vida dele, não é questão só de abster-se dos males, né? O preguiçoso pode pensar, eu não faço muita coisa aqui, eu me abstenho, então não estou pecando, tô me abstendo. Mas o problema é, como o senhor já lembrou várias vezes, né, a negligência dos próprios deveres. Ou seja, nós não estamos nesta vida, né, padre, para passarmos como pessoas que não fazem nada a vida inteira, como se nós fôssemos amebas aí soltas no universo, que não tivéssemos funções dentro do mundo, não tivéssemos uma Exato. missão dada por Deus, né? Não tivéssemos algo a fazer, a realizar nesse mundo. Então, a pessoa pode enganar-se pensando que, abstendo-se sempre, ela está então evitando o mal. Ela não está nunca positivamente fazendo nada, então ela está fazendo bem. Não, não. É uma grande omissão existencial. A É pessoa não isso que está eu ia fazendo dizer. nada, né? É, É a coisa da figueira infecunda, né? O senhor vai lá durante 3 anos e não acha frutos. Ele fala, vamos cortar isso aí. Vamos jogar no exatamente. fogo. Exatamente. É. É Não, muito interessante esse enquanto exemplo. você, exato, quando você dizia isso, eu me lembrava exatamente da omissão, porque a pessoa se abstém, ou seja, eu me lembrava de outro exemplo, né, que dizia no Evangelho, Jesus passou fazendo o bem, não é? Ele Fazendo bem. passou fazendo o bem porque Exatamente. era diligente, não é? Porque enquanto homem, obviamente enquanto Deus, mas enquanto homem perfeito Deus, perfeito homem, era um homem virtuoso, ou seja, pleno das virtudes humanas, né? E, portanto, diligente. Era um homem que passou a vida fazendo bem. E a preguiça, ela nos impede de fazer o bem. Não é só nos impede de fazer o bem que devemos fazer, ou não é que nos faz negligenciar as nossas obrigações, como falávamos no início, mas a preguiça, ela não é só nos abster, mas ela nos faz ficar indiferentes, não é? Ela nos faz poderíamos ter uma vida fecunda e passamos a ter uma vida estéril. Por quê? Do lado físico, pela procrastinação, pela frouxidão, pela lentidão, no âmbito espiritual, na mornidão das coisas. Né? Não, o preguiçoso não sente prazer no sentido, né, virtude, né, da palavra, né, cristã, né? Não sente prazer nas coisas que deve fazer. Não sente prazer na oração, não sente prazer em fazer um apostolado, não sente prazer em fazer o bem. Né? Por quê? Porque a preguiça deixa a pessoa realmente paralisada. Paralisada. Vejam, o primeiro exemplo das virgens, né? Eram nécias, castas, mas negligentes, né? Mas negligentes, ou seja, não faziam o que deviam fazer, né? Não faziam, viviam uma vida estéril, não uma vida Estéreo. fecunda, uma vida Exatamente. estéril, não uma vida fecunda, não é? E ele, E aí ele é muito fácil olhar, né, padre, e falar assim, né? Acho que é um vício também terrível, né? A gente olhar para as pessoas, né? E falar assim, ah, mas aquela pessoa tem aqueles defeitos. Tá bom, mas e o bem que ela faz, né? Ou seja, você está disposto a fazer, dar todo o seu sangue, como essa pessoa dá, e fazer o bem que ela faz, por mais, não obstante ela erre de vez em quando, ou tenha pequenos defeitos, né? É muito fácil da nossa cadeira, né? Catedrática, né? Falar, ah, não, essa pessoa está fazendo mal. Bom, mas ela está querendo acertar e está fazendo muito bem, tá dando frutos, né? É muito fácil falar sem fazer nada, né? Você criticar quem está dando frutos, por mais também que às vezes tenha erros, e é, você ficar parado sem fazer nada, né? sim, sem dúvida. É interessante a conclusão que ele chega após esses três exemplos, né? Que é isso que a gente está falando aqui, Arthur. Ele diz assim, é comum a essas três parábolas o perigo da preguiça e a necessidade do trabalho. Né? Como eu posso vencer a preguiça? Né? Para voltar à pergunta aí da live. Né? Como combater a preguiça? Trabalhando, agindo. Não é? Ação. Não é? A virtude é uma ação. Né? É um hábito bom, vamos colocar, repetido, concretizado. Então ele diz, o perigo da preguiça e na necessidade do trabalho.
A pureza sem boas obras não nos salvará mais do que salvou as virgens nécias. Aqueles que não fazem nada correm o risco de perder até o pouco que têm. Noutras palavras, é possível que percamos nossas almas por não fazer nada. Né? Aquilo que você dizia, a pessoa que se abstém, ela está numa boa ali. Né? É como a ameba mesmo, ela se infiltra ali no corpo que ela vai se alimentar, ela está numa boa, ela está se alimentando de outro. Né? E aí ele coloca, como escaparemos se negligenciamos? Hebreus 2:3. Perdemos nossa alma não só pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Esse é o preguiçoso. Né? A preguiça pode nos fazer perder a alma, porque não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E aí ele dá o exemplo. Descuidai do corpo e os músculos se enfraquecerão. Descuidai da mente e a imbecilidade chega. Descuidai da alma e a ruína se segue. É muito bonita essa frase. Muito bonito, né? Sim. Descuidai do corpo e os músculos se enfraquecerão. Descuidai da mente e a imbecilidade chega. Né? E por que a gente vê tanta imbecilidade no mundo hoje? Desculpe a palavra, estou usando a palavra de um servo de Deus. Né? Porque as pessoas descuidaram da mente. A pessoa que descuida da mente cai na imbecilidade. Né? Descuidai da alma e a ruína se segue. E ele diz a conclusão dessas 3 parábolas, né? Assim como a vida física é a soma das forças que resistem à morte, assim a vida espiritual é, em certa medida, a soma das forças que resistem ao mal. Deixemos de tomar um antídoto para um veneno no corpo e morremos pela nossa negligência. Descuidemos da precaução contra o pecado e morremos a morte somente por conta da omissão, aquilo que nós falávamos. Não é? Se deixarmos de tomar o antídoto para o veneno do corpo, não é? Morremos pela nossa negligência, não é? Não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E depois, descuidemos da precaução contra o pecado, não é? Fugir do pecado, ter a precaução contra o pecado e morremos a morte somente por conta da omissão. Ou seja, a omissão, o mal que a omissão causa para a nossa alma. Né? Não é à toa que no ato penitencial da missa, a gente pede perdão por pensamentos, palavras, atos e omissões. Né? Atos e omissões. Padre, é perfeito isso que o senhor falou, né? E acho que, como você falou, né? Como é que se combate, então, com a preguiça? Trabalho, né? O trabalho. Tem que convencer, a pessoa o preguiçoso tem que se sentir convencido de que o tempo que ele está perdendo, que era para a glória de Deus, para a salvação das almas, inclusive da própria, né? A gente vai falar o nome do livro sim, tá, Luci? O padre vai falar. Sim. Então, assim, o tempo que ela está perdendo, né? Você tem que convencer essa pessoa que ela está perdendo uma preciosidade, que ela está gastando mau tempo, que aquilo pode condenar ela realmente eternamente, né? Ela não Sem dúvida. Pode viver até o fim da vida procrastinando, né? Adiando as coisas, como se aquilo nunca fosse cobrado dela, né? Como uma criança, né? No fundo, é um vício de criança. A pessoa que quer jogar tudo para frente, acha que não tem responsabilidade, não tem nada a responder a ninguém, né? E aí eu penso muito, isso é muito importante, padre, o senhor que conhece bastante da obra, né? São José Maria Escrivá como remédio para isso, né? Sim, eu estava me lembrando disso agora, enquanto a gente estava falando sobre isso. Na ocasião já que hoje estamos rezando também de maneira especial pela saúde do Papa Emérito, Bento XVI, né? Eu me lembro na ocasião, não sei se da beatificação, da canonização, mas eu acho que da canonização, né? Uma das missas de ação de graças que foi celebrada em Roma, né? Em ação de graças, se não me engano, pela canonização de São José Maria Escrivá, né? Então, o cardeal Ratzinger, né, celebrou uma missa e na sua homilia, uma homilia memorável, né, que ele fez nessa missa de ação de graças, o título da homilia foi assim, deixar Deus trabalhar. Né, deixar Deus trabalhar. Ou seja, o homem virtuoso deixa Deus trabalhar para que o homem opere bem, para que faça o bem. Né? Repetindo aí as palavras do Fulton Sheen, não é? Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Né? É necessário fazer o bem que se deve fazer. Né? E o preguiçoso, o que acontece? O preguiçoso ele não deixa Deus trabalhar. Essa é a questão. E por isso a sua vontade fica doente. Porque o homem virtuoso, o homem diligente,
ele vai deixar Deus trabalhar na sua vontade. Por isso que nós rezamos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né? Por isso que Nossa Senhora lá no anjo, lá na visitação do anjo, o que disse? Faça-se em mim segundo a tua vontade. Você imagine se Nossa Senhora tivesse sido preguiçosa, não é? Não é? Não, né? Não basta só, não bastava ela ser pura, ela ser uma menina doce, uma menina piedosa, não é? Mas foi necessária a ação, a diligência de Nossa Senhora. Foi necessária a diligência, né? E, como você falou aí de São José Maria, né? O trabalho, ou seja, a ação, não é? Colocar-se em movimento é o remédio, se não o remédio, mas um dos remédios para vencermos a preguiça, não é? Sairmos do comodismo e trabalharmos, fazermos aquilo que devemos fazer. Uma vez uma pessoa me contou que foi a uma consulta, né? Uma consulta com um psiquiatra, ou ouviu uma palestra de um psiquiatra, não sei, né? E essa pessoa comentava sobre a questão do despertador, né? Do despertador, olha, eu tenho que acordar a tal hora, mas eu fico sempre colocando mais 5, mais 5, mais 5, né? Então, como eu posso resolver isso, né? Ou seja, como se fosse a grande questão, né? Era um problema para a pessoa, né? Era um grande problema, ela não sabia o que fazer, de ter que procrastinar mais de 5, mais 5, mais 10, né? E aí disse que o psiquiatra disse assim, minha filha, se você tem que acordar a tal hora, e você sabe que se você colocar meia hora antes não vai funcionar, coloca logo na hora que você acordaria. Resolve o problema. Se você colocou às 7h30, mas vai levantar-se somente às 8, coloca às 8. Resolve o problema. Não fica criando um problema, né? Você coloca às 7h30, mas você sabe que você só vai se levantar às 8. Então você coloca diretamente às 8. Não é? Então é exatamente assim, não é? É educar a vontade para fazer o bem que deve ser feito, não é? Amar com diligência, né? Os próprios deveres, não é? E foi bom você lembrar, né, padre, da diligência, quando você falou que é amar, né, diligere, né, que é amar, ou seja, enxergar naquilo ali que por mais que seja difícil, é ali que eu tenho que estar, é aquilo que eu tenho que fazer, né, amar aquilo ali, né, me entregar, me sacrificar por amor. Né? E com o tempo, como a gente sabe, né, o virtuoso vai realizando aquilo ali com destreza, com habilidade, né, com tranquilidade, porque já está acostumado, né, então a pessoa que, por exemplo, acorda, né, cedo, naquele horário, ela acostuma depois de um tempo. Exatamente. Né? No início vai ser difícil, mas depois vai aos pouquinhos, né? A coisa entrando no eixo. Né? Porque a vontade está saudável, não está doente. Não é? Veja que eu não sou experto nesse âmbito da psiquiatria, psicologia, da depressão, não é? Mas a gente conversa com muita gente, com muitas pessoas, né? E as pessoas dizem, né, que geralmente as pessoas também que são acometidas às vezes pela depressão, pela tristeza, no fundo, o que está de pano de fundo, infelizmente, é a preguiça, né? O que está de pano de fundo é a preguiça, porque a preguiça talvez nesse âmbito da depressão, da tristeza, talvez, não é? Talvez seja um dos primeiros passos. Eu vou adiando, né? E eu vou adiando, ou seja, eu vou deixando de cumprindo o que devo fazer, né? As minhas obrigações, os meus deveres, e aí vou ficando naquele meu mundo, não é? Naquele meu mundo, naquela minha bolha de defesa, por assim dizer, não é? Não vejo mais o mundo à minha volta, eu vou criando um problema, não é? Porque eu não consigo mais ver o mundo à minha volta, eu crio um problema e aí eu não tenho mais força para sair daquele mundo, né? Eu não tenho mais força para sair daquele mundo. E aí é o tempo de pedir ajuda. A pessoa que não tem mais força de sair daquele mundo, talvez tenha sido a origem o quê? A preguiça. Né? A procrastinação, a lentidão em resolver uma questão que talvez fosse fundamental para não vir a chegar, quem sabe, numa depressão. Veja, repito, não sou experto em depressão, em psiquiatria, nada disso, mas a preguiça é um grande mal, porque por isso que é chamado um dos vícios capitais, não é? Um dos vícios capitais, né? É a cabeça de muitos pecados, é a cabeça de muitos males físicos e espirituais. Nós encontramos pessoas que não têm força para, por exemplo, fazer uma barba. Nada contra a sua barba, tá, Arthur? Eu vou fazer. Não tem força para fazer uma barba, não tem força para fazer, para
fazer um trabalho, né? Para terminar um trabalho bem feito, não tem força para limpar um quarto, para limpar uma casa, arrumar um armário, né? Esse tempo de pandemia, por exemplo, 3, 4 meses as pessoas enfornadas dentro de casa, não é? E aí? Olha, eu tinha que colocar tanta coisa em ordem, mas a preguiça não me deixou. A preguiça não me deixou. Aí as pessoas dizem, mas eu fiz muitas coisas. Mas nem sempre fazer muitas coisas significa um sinal de não preguiça. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É aquilo que ele dizia lá no início, o acúmulo de devoções, mas não só no âmbito espiritual, o acúmulo de muitas coisas. O acúmulo de muitas coisas, ou seja, eu faço muitas coisas, mas não faço o que devo fazer. Isso me lembra... E isso pode acabar, desculpa, porque isso pode acabar justificando, né, a pessoa aquela coisa, puxa, mas você não fez aquilo, aí a pessoa vem e fala, retruca. Mas eu fiz tantas outras. Exatamente. Exatamente. Não, mas olha, eu fiz isso e isso. Mas aí me lembra Nosso Senhor lá na casa de Marta e Maria, né? Marta e Maria, né? O Senhor não se importa que ela está aí aos teus pés, rezando, né? O que Nosso Senhor diz? Uma única coisa é necessária. Exatamente. Né? É exatamente isso. E ela descobriu o necessário, e isso não será tirado. Né? Então, quer dizer, o diligente, ele sabe o unicum necessarium, né? Ele reconhece o único necessário. Né? É o homem virtuoso que sabe o bem que deve fazer. Né? Sabe o que deve fazer, ele reconhece e sabe, né? E executa. Né? O homem viciado nesse sentido, ele não reconhece e não faz. Não é? Ou seja, ele não reconhece o único necessário. A preguiça nos impede de reconhecer o único necessário. Perfeito, padre. Não é? Perfeito. Só que o Renan vibrou quando você falou da minha barba, porque já queria essa... Ele estava esperando isso. Isso, né? aí é uma implicância da oposição. Não ligue, Arthur. Exato. Não ligue, é uma implicância da oposição. Exatamente. E, padre, então, acho que o remédio é muito interessante também, né? Se eu pode falar bem um pouquinho, faltam alguns minutinhos, sobre a mortificação, né? Que treina a vontade. Que é algo, acho que um pouco fora de moda, às vezes, para as pessoas, né? Mortificar os sentidos, etc. Né? Sem dúvida. A mortificação entra, Arthur, poderíamos falar tantas coisas, né? Mas a mortificação entra exatamente no colocar em ação, não é? Colocar em ação o que nós poderíamos chamar, sei lá, no âmbito espiritual, de uma contradição da vontade. Né? Eu quero uma coisa, mas eu faço outra. Faço outra que é boa, faço outra aquilo que Deus quer. Não é? Um exemplo muito simples assim que eu dou, assim, vários na conversa com pessoas, com jovens, né? Mortificar a curiosidade, por exemplo. Né? Mortificar a curiosidade. A pessoa preguiçosa, e hoje é muito comum em nosso meio, né? Nós, no telefone celular, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo isso, né? A pessoa curiosa, ela fica o tempo todo vendo status dos outros na internet. Né? Ou seja, em vez de ela, por exemplo, ela tem que rezar mais, ela tem que estudar mais, ela tem que fazer suas obrigações, ela vai perdendo tempo vendo status da internet, status do WhatsApp, status do Facebook, status do Instagram, status disso, status daquilo. Por quê? Porque ela no fundo, ela está fugindo dos deveres da sua obrigação. Como melhorar isso? Mortificar a curiosidade. Eu não vou abrir o Instagram, não vou abrir o WhatsApp, a não ser para responder mensagens. A não ser para fazer o que devo fazer naquele momento. Né? Então, quer dizer, a mortificação da vontade, nesse sentido, né, é para dar uma boa saúde à vontade. Né? O antídoto, né, para usar a palavra aqui do Fulton Sheen, né, é dar o antídoto para que a vontade não fique mais doente, mas para que a vontade seja saudável. Seja uma vontade saudável. Né? E por isso é muito necessário, as mortificações são muito necessárias, né? Porque as mortificações nos fazem amar aquilo que devemos fazer, ou seja, nos fazem ser diligentes. Nos fazem ser diligentes com aquilo que devemos fazer. Quero insistir nessa ideia. Não basta não fazer o mal, não é? É necessário fazer o bem. É necessário fazer o bem que deve ser feito, né? Nosso Senhor Jesus Cristo passou a vida fazendo o bem. Né? E não é fazendo bem só dando de comer. Ontem nós líamos lá a multiplicação dos pães na missa, né? Deu de comer, curou os doentes, expulsou os demônios. Não é só esse bem
fazer o bem nesse sentido, mas é fazer o bem o único necessário. Nosso Senhor tinha muito presente o que ele veio fazer ao mundo. Ele veio fazer ao mundo o quê? Ele veio executar o plano de salvação de Deus Pai para a humanidade, ou seja, reconciliar os homens com Deus. Nosso Senhor não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Não perdeu tempo, foi diligente. Ontem eu dizia isso na missa, né? É muito interessante aquele evangelho de ontem da missa da multiplicação dos pães, né? Porque, vejam, Nosso Senhor estava nas suas andanças pelas cidades e aldeias, e queria um tempo para repousar um pouco, queria um tempo para descansar. Era muito natural que ele se afastasse um pouco com os discípulos para descansar. O Evangelho diz até que ele estava recolhido em alguns momentos em oração, a sós com os discípulos, né? Mas quando ele se deu conta, a multidão estava atrás dele. A multidão estava atrás dele. Ou seja, não teve tempo para parar para descansar. E era natural que os discípulos reagissem daquela forma. Olha, manda que despidamos logo essa multidão, porque eles não têm o que comer e a hora já vai avançada. Ou seja, já passou da hora. Eles já estão seguindo há horas e dias a nós aqui. Nós precisamos descansar. É como se os discípulos tivessem dito isso, né? Nós precisamos descansar. E Nosso Senhor disse o quê? Não é? Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas já desde o primeiro versículo do Evangelho, não é? Ele sentiu compaixão e curou os enfermos. Ou seja, ele não perdeu tempo, ele sabia o que devia fazer, ele sabia o que ele tinha vindo fazer no mundo e executou nos mínimos detalhes. Não deixou nada pendente. Por isso ele vai dizer essa sexta palavra de Cristo na cruz, não é? Tudo está consumado. Não deixou nada pendente. A preguiça, infelizmente, faz com que nós deixemos pendências, não é? O diligente não deixa nada pendente, não deixa nada para amanhã. O diligente executa, não deixa nada para depois, não vou fazer isso depois, amanhã eu arrumo o meu armário, amanhã eu conserto essa coisa que devo consertar em casa, amanhã eu coloco esses livros em ordem, amanhã eu... Não, o diligente não deixa pendências. Se Deus me chama hoje, se Cristo me chama hoje, eu não tenho nada pendente, mas o preguiçoso tem muitas pendências, deixa um rastro de pendências. E por isso, então, o Fulton Sheen se utiliza dessa palavra, tudo está consumado, ou seja, tudo foi feito, né? Tudo foi feito, né? Não tem pendências mais, não tem pendências. Nosso Senhor, no alto da cruz, não deixou nada pendente. Por quê? Porque não foi preguiçoso, não foi um homem preguiçoso. O homem preguiçoso deixa várias pendências atrás de si. Padre, isso é importantíssimo. Meu tio Carlinhos, ele colocou aqui, mesmo triste com a morte de João Batista, curou muita gente, né? Muita mesmo que gente. ele tivesse com aquela notícia dolorosa, né? Que todo mundo passa por notícias dolorosas. Sim, sim. Eu não posso, né, me auto-justificar, não. Então eu mereço aqui agora ficar sem fazer nada, porque... Não, mas tem gente precisando de você, dever. Claro. Isso, até que errei. Ele coloca uma coisa tão interessante, né, Padre? Que ele fala, olha, pessoas às vezes que têm dinheiro, né? Que são ricas, receberam uma herança, né? Sei lá. Aí a pessoa fala para si mesma, né? Eu não preciso trabalhar. Ele fala, não é assim que funciona, porque o seu tempo não é para você. Ou seja, você foi feito, Claro. mais que você tenha, graças a Deus, o seu sustento, isso é bom, não é ruim, você deve utilizar tudo isso para a glória de Deus. Então, ele fala, sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter por quem trabalhar. Então, ele falou, quantos ignorantes por instruir, quantos pobres por auxiliar, quantas empresas por fundar para dar auxílio aos desempregados. Diversas coisas que você, que não tinha nada para fazer, pode criar para e quanto bem ele pode fazer exatamente pelo dinheiro que ele tem. Exatamente. Não é? Lá no Gênesis, o que nós lemos lá no Gênesis, nas primeiras páginas do Gênesis? O homem foi colocado no mundo ut opereretur, ou seja, para trabalhar, para que trabalhe. Não é? Então nós somos colocados no mundo para trabalhar, não é? Não é para ficar, não, eu tenho herança, eu vou ficar numa boa aqui. Não. O que você pode fazer? Não é? A preguiça pode se esconder, e se esconde muitas vezes pela omissão. Exatamente. Padre, não é? Sim. Foi muito bom, tá? Faltam alguns segundos. Eu queria que você falasse o nome do livro e terminasse dando uma benção. Então, o livro que eu citei, A Cruz, Vitória sobre os Vícios, de Fulton Sheen. A Cruz, Vitória sobre os Vícios. Porque eu não tenho a capa aqui, porque já está no meu iPad aqui. A Cruz, Vitória sobre os Vícios, né? De Fulton Sheen, né? Tá certo? Perfeito. Cruz, Vitória sobre os Vícios, Fulton Sheen, gente. Padre, pode dar a bênção? Falta alguns segundos. Sim.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por Rogai nós. por nós. Nada contra a sua barba, Arthur, que se cuide. Eu Não vou ligue fazer, para eu vou imposição. Tá bom, Obrigado, viu, Padre? Foi ótimo. tá bom. Deus abençoe, tudo de bom. Amém. Boa Um noite, abraço, gente. boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.